Olá, bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre você e toda a sua família. Queremos iniciar citando um texto dos Salmos de número 120, versículo 1, quando o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Desejamos cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Você que está de perto, você que está de longe, receba a saudação em Cristo. É um prazer estarmos começando mais um culto no seu lar. Estamos tendo esta oportunidade de estarmos em casa, estudando na Escola Bíblica Dominical. Já tivemos a Escola Bíblica Dominical, nós que estamos aqui em Pernambuco, nosso contexto, na quarta-feira passada, mas hoje, no domingo, tradicionalmente, nós já estamos tão acostumados a estarmos todos os domingos na Escola Bíblica Dominical e nós, através da Rede Brasil, temos esta oportunidade. Para não perder aquele ritmo, nós vamos começar a Escola Bíblica Dominical mais uma vez. É bom porque a gente estuda mais um pouco, repensa mais um pouco e analisa mais a palavra de Deus. Nós queremos enviar uma saudação especial ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a toda a sua família, irmã Judite Alves, filhos e netos, ao pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, juntamente com toda a sua família. E também queremos cumprimentar a você que está perto e longe. Quem sabe você está fora do estado de Pernambuco, em outro estado do nosso Brasil, ou quem sabe nos acompanhando aí pelas plataformas digitais, fora do Brasil, em outro país. Receba o nosso abraço, receba nosso agradecimento, nossas felicitações em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Nós queremos dizer que é uma bênção estarmos juntos. Você que nos acompanha, quem sabe em casa ou no hospital ou viajando, não sei, é possível que você esteja acompanhando alguém, esteja conectado aí nos acompanhando. Deus está nos dando esse privilégio de, através desta ferramenta chamada Rede Brasil, estarmos tendo condições de estudarmos juntos. Mesmo distante, estamos perto de alguma forma e nós queremos dizer que é uma bênção. Queremos felicitar enviando saudações à paz do Senhor para todos os irmãos da terceira idade, para as nossas crianças do Departamento Infanto-Juvenil, para cada direção de escola dominical, cada professor, professora, espalhado em todo o estado de Pernambuco, no Brasil inteiro e por onde você está nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Sabemos certamente que Deus tem uma palavra no seu coração neste dia. Nós vamos estudar uma lição maravilhosa que fala sobre a cura. Jesus cura hoje ainda e temos certeza de que isso pode acontecer na sua vida. Você que está nos acompanhando neste momento, que estará aí no hospital, quem sabe, conectado aí na Rede Brasil, e está precisando de uma intervenção de Deus, creia que o Senhor Deus que nós servimos é poderoso para curar a sua enfermidade. Queremos também agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente e também ao nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, por esta honrosa oportunidade. Queremos, na medida do possível, convidar você que pode, você que está em casa, quem sabe, ou no ambiente de trabalho e tem condições de ficar de pé. Nós já começamos nosso culto, já começamos a Escola Bíblica Dominical. Então vamos, como sempre fazemos, do bom costume, ficar em pé e vamos subir ao trono da graça. Querido Deus e Pai, nós queremos nesta manhã de domingo, Senhor, tão abençoada, inclinar-nos diante de Ti, Senhor, em agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma. Obrigado, Senhor, pela vida de cada telespectador. Aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, quem sabe pela internet, pelo YouTube, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais que transmitem o sinal aqui da Rede Brasil. Enfim, seja por onde for, qual plataforma, Senhor, que eles sejam abençoados agora. Aqueles que nos escutam pela rádio, Senhor, neste momento, que a Tua bênção alcance essas famílias. Senhor, nós queremos Te agradecer por esta Escola Bíblica Dominical, este culto, Senhor, em nosso lar, este culto que tem nos abençoado. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo encontre espaço em nosso ser, encontre espaço em nosso coração. E nós cremos, Senhor, e faremos oração, Senhor, específica sobre aqueles que estão
enfermos. E aproveitamos este momento e te apresentamos. Nós cremos, ó Deus, como será ensinado hoje, que Jesus ainda cura hoje. E nós te pedimos por este que nos acompanha, que está no hospital, ó Pai. Estende tuas mãos, Senhor, trazendo a cura, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação desta enfermidade, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Recebe os louvores e toda a honra e glória seja ministrada ao teu nome. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, nós vamos neste momento agora louvar a Deus. Como sempre fazemos na Escola Bíblica Dominical, nós temos um momento da leitura da palavra, da oração, mas também nós sempre começamos adorando a Deus, pois a Bíblia diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vamos convidar, está escalado hoje pelo nosso pastor presidente, o evangelista Josadac Aquino, paz do Senhor, ministro. Pastor. Vamos louvar a Deus. Amém. Fique à vontade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por este momento tão especial. Conforme nos orienta o nosso evangelista Alessandro, vamos louvar a Deus com o hino número 7 da nossa harpa cristã. Cristo cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Teu amor por nós imenso, Ele cura sim. Aleluia, glória a Deus. Cristo vai curar hoje. Amém. Glória a Deus. 415 também um hino que está aqui na nossa lição para este dia. Jesus te quer curar. Até na voz do Salvador te fala comovida. Oh, vem ao médico de amor que dará aos mortos vida. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar. Dos males todos te livrar, se nele confiares. Crê tu a quem já Satanás há anos tem ligado. A fé te salva, vai-te em paz,
de todo mal curado. Cristo Jesus te quer curar, Ele tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Os surdos ouvem, cegos veem, pois Cristo é poderoso. Os coxos saram e andam bem, por seu poder glorioso. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Sinais para sempre seguirão aos verdadeiros crentes. Demônios sim expulsarão e curarão a gente. Cristo Jesus, aleluia, e tem poder para te curar, dos males todos te livrar, se nele confiares. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Chegamos aí ao momento de lermos a nossa lição. Hoje nós estaremos estudando uma lição maravilhosa. A lição de número 10, hoje, dia 7 de março do ano de 2021, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Que assunto maravilhoso. E nós temos certeza de que seremos abençoados por esta lição. E queremos neste momento já fazer um desafio. Você que está em casa, você que está, quem sabe, em algum hospital, internado, nos acompanhando pela internet, nós queremos fazer um desafio nesta manhã. O desafio é crer que o que será ensinado hoje é possível acontecer na sua vida. Vai ser ministrado aqui a palavra de Deus e nós queremos, ao final deste culto, levantar um clamor. Nós vamos deixar aqui alguns minutos para que possamos fazer uma corrente de oração. Você aí em casa ou no hospital, ou quem sabe orando por outra pessoa, e nós aqui estaremos levantando esse clamor a Deus, pedindo para que esta lição seja uma verdade em nossa vida hoje. E eu creio que Deus fará isso. E como estávamos dizendo, o título da nossa lição é a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo da nossa lição diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3. A verdade prática da nossa lição nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós temos aqui o objetivo geral da nossa lição, que é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Glória a Deus. E nós cremos nisso, nós professamos isso, nós vamos pedir isso hoje, como eu já falei ainda neste culto, ao final do culto. Os objetivos específicos da nossa lição são 3. Primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E terceiro e último, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. A leitura bíblica em classe, nós queremos neste momento citar, está escrita no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versos 4, 5 e 6. E também, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. Você que não tem a lição da Escola Bíblica Dominical, não se preocupe, a produção vai colocar aí na tela
o texto, a leitura bíblica em classe, nós vamos ler juntos. E como fazemos de costume, aqueles que podem, claro, aqueles que estão principalmente em casa com mais tranquilidade, nós queremos convidá-los a ficarem de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus como um bom costume temos, à luz do texto sagrado, de Neemias, capítulo 8. O texto diz que quando Neemias e Esdras, o sacerdote, e aqueles obreiros que ali estavam foram ler a palavra, o povo ficou em pé, em reverência às Escrituras. Então nós temos esse hábito de sempre ficar em pé e por isso queremos convidá-los a ler conosco. Vai aparecer na sua tela, você pode acompanhar. Isaías capítulo 53, verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. O 16 diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Verso 17, como de costume fazemos, vamos convidar todos a lerem conosco. No 3, 1, 2, 3, todos nós. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Vamos mais uma vez recitar o texto áureo, como fazemos sempre aos domingos na escola dominical. Nós vamos ler texto áureo. Leia comigo. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso de número 3. Glória a Deus. Graças a Deus que tivemos essa oportunidade de lermos a sua palavra e agora, claro, como sempre fazemos, vamos orar, agradecendo a Deus por esta maravilhosa oportunidade de termos acesso à revelação de Deus, à sua palavra, ao livro do Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito agradecidos, Senhor, estamos por esta manhã maravilhosa, por este culto no nosso lar, por esta escola dominical, Senhor, que através da tecnologia estamos conseguindo alcançar aí, Senhor, praticamente todo o nosso país e todo o país e vários países fora assim, do continente, Senhor. Continua abençoando, Deus, a Tua igreja, aqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor, participando deste culto, que a Tua palavra que será ministrada, Senhor, seja um instrumento, Senhor, que haja milagres, que aconteça prodígios, que testemunhos sejam, Senhor, contados, que à luz daquilo que vai ser dito, Senhor, Tu operaste maravilhas no meio do Teu povo. Obrigado por nossa salvação, pela respiração, por nossa vida, por estarmos aqui. Isso nós te pedimos e também, Senhor, claro, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Vamos mais uma vez louvar a Deus. Isso mesmo. Vamos agradecer ao Senhor e dizer o quanto estamos felizes por aquilo que Ele tem nos dado. Nesse momento, nós vamos aproveitar esta ocasião para, como nos cultos, como fazemos sempre, louvar a Deus não só com a voz, mas louvar a Deus também com o coração. Porque chegou o momento do ofertório, chegou o momento da contribuição. E vocês que estão nos acompanhando e nós que estamos aqui
vivendo esse momento de isolamento social, sem podermos estar indo presencialmente aos cultos, principalmente aos finais de semana, especificamente se referindo aqui a Pernambuco, ao estado de Pernambuco, sabemos o como temos sido abençoados com este instrumento chamado Rede Brasil de Comunicação. Exatamente. Mas para que este instrumento continue alcançando vidas, para que esta ferramenta continue salvando, levando a mensagem de salvação a dezenas de pessoas, que já estamos chegando aí a quase a margem de 16 mil pessoas, desde o dia 19 de março do ano passado até agora, quase um ano fechado, não é? Nós estamos vendo Deus abençoando, vidas sendo salvas, curas, prodígios, maravilhas, mas isso só é possível através da contribuição. E chegou agora o momento de agradecermos a Deus, dizer: Senhor, eu quero participar mais desta obra. Eu quero, Senhor, contribuir para que a Rede Brasil não cesse o trabalho, para que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus continue evangelizando as nações. E eu vou fazer isso, Senhor, com os meus dízimos, com os dízimos e ofertas, com o meu coração, contribuindo com alegria, porque a Bíblia diz que aquele que dá com alegria, Deus assim também se alegra. O Senhor se alegra com aquele que alegra-se em ofertar na sua obra. E é a partir desse momento que nós queremos convidar você. Você pode fazer essa oferta de diversas maneiras. Primeiro, utilizando o QR Code, que é esse símbolo que está aqui, este sinal que está ao lado da sua tela. Você vai aproximar o seu smartphone, o seu celular, e quando você fizer a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado para uma plataforma onde, de forma segura, simples, você vai poder contribuir com aquilo que Deus colocou em seu coração para a mantença da obra, para que a obra continue avançando e que vidas continuem sendo abençoadas. Mas caso você não queira fazer por este meio, você pode acessar o site da nossa igreja. É muito simples. Você que já vem acompanhando a programação da Rede Brasil, já deve ter até de cor esse endereço. Vai aparecer aí na sua tela o endereço da nossa igreja, que é o www.ieadpe.org.play.org. Você vai acessar e vai ser direcionado aí a uma plataforma, a uma página da internet, onde você poderá contribuir com aquilo que você colocar em seu coração, não é? Há diversos itens que você pode selecionar, porque quando você entrar na plataforma da igreja, desse site, você lá no rodapé vai ter a expressão Quero Contribuir. Você vai clicar lá em Quero Contribuir, vai ser listado várias opções. Você pode escolher missões, você pode escolher a opção da obra social da igreja, que tem sido um trabalho seríssimo. Você vai poder escolher também a comunicação, e aqui a Rede Brasil vai ficar em evidência. Nós temos visto o que Deus tem feito através da Rede Brasil, salvando muitas pessoas. Você pode contribuir agradecendo a Deus por um voto que você queira fazer, ou que você fez e já foi alcançado, ou dizer diversas outras maneiras, não é? Bom, depois que você clicar aí, você vai ser direcionado a uma outra página da internet, onde vai aparecer as contas bancárias da igreja. Mas antes das contas bancárias, existem duas outras opções, não é? Que é a opção do PayPal e também do PagSeguro. Você pode escolher, vai ser gerado um boleto, está aí na tela, o PayPal, principalmente para quem está fora do Brasil, não é? Você pode escolher o valor que quiser. E também o PagSeguro, uma maneira bem simples, prática, sem nenhuma burocracia. Além disso, nós temos aí as opções das contas bancárias da igreja. Nós temos pelo menos 3 bancos que você pode optar em fazer, que é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e também o Banco do Brasil. Você escolhe, opta por uma dessas 3 referências e, claro, você vai ter que fazer a sua contribuição direcionado, sempre olhe com calma para ver se está sendo o beneficiário, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E caso você tenha conta em outros bancos que não sejam esses 3 e queira também optar por uma outra possibilidade de contribuição, temos aí o Pix, uma forma também muito simples. Você, claro, vai abrir o seu aplicativo, vai escolher lá a chave, que tem que ser digitada para que seja identificado para onde vai. E a chave é simples, é só colocar o número do CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que é o 10 632
0404 1000, ao contrário, dígito 51. Quando você fizer isso, você vai escolher o valor que quer depositar e assim será destinado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você pode tirar até um print aí dessa tela, uma foto, e você vai estar com essa informação guardada em seu celular para que em qualquer momento, não somente nesse momento do culto, mas você pode mandar para alguém da sua família, alguém que você sabe que ama a obra de Deus e também tem satisfação em contribuir, você pode fazer um print desta tela e da tela anterior, onde tem ali a relação dos bancos, e mandar para quem você quiser. Certamente a obra de Deus vai ser abençoada e você também. Amém. Nós vamos neste momento orar por você, por sua família, pedindo a bênção de Deus enquanto o evangelista Josadac estará louvando a Deus, você estará contribuindo para a manutenção da obra do Senhor. Pai querido, nós queremos neste momento te apresentar a cada um que nos escuta, Senhor, a cada um que participa deste culto, ó Pai. Nós te pedimos que a tua boa mão continue estendidas, abençoando, Senhor, a sua vida física, material, financeira, a sua vida espiritual. Que haja, Senhor, um derramar de bênçãos sobre a vida, Senhor, desde aquele mais alto empresário, aquele mais simples servente, Senhor, que colocará ou que colocarão, Senhor, as suas ofertas, o seu dízimo, a sua contribuição. Continua abençoando, porque nós sabemos, ó Deus, que os dízimos e ofertas fazem parte não só da orientação que está na Tua palavra no Antigo Testamento, como no Novo. E nós sabemos que até hoje a Tua igreja, Senhor, no mundo inteiro, tem sobrevivido porque existem crentes fiéis e existem homens e mulheres que entendem que contribuir para a Tua obra é contribuir para o Teu reino. Por isso, Pai, nós te pedimos a Tua bênção sobre aqueles que irão fazer. Que assim seja, que a Tua mão continue poderosamente sobre cada um deles. Isso nós te clamamos e te pedimos também por aqueles que estão desempregados. Ah, Senhor, quantos que desejam, quantos que estão em casa, Senhor, com o coração ardendo, mas não podem contribuir. Nós te clamamos que a Tua bênção também alcance a estes. Isso nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, então, mais uma vez com o evangelista Josadac Aquino. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 517. Também fala sobre cura divina, não é? Cristo Jesus hoje vai te curar, se podes crer, pois tem virtude e graça sem par para curar teu ser. Vem, vem pra te curar, crê, que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Crendo em Cristo irás receber cura do céu, pois Ele tem ainda o mesmo poder, o poder de Deus. Vem, vem pra te curar, crê, que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Muito poderoso é Cristo Jesus pra te curar, todas as doenças cravou na cruz para te sarar. Vem, vem pra te curar, crê, que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Não te hei dito se creres em mim, que has de ver cura divina, aleluia. Se puderes crer,
Vem, vem pra te curar, crê, crê, que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Chegou agora o momento da palavra de Deus, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, que coopera ali na superintendência das escolas dominicais. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, Rogério Alessandro. Muito bem, nós vamos estar orando pelo Senhor, Amém. para Deus lhe usar como instrumento, mais uma vez, e nesta manhã de domingo, Deus manifestar a sua glória e curar pessoas que estão em casa, porque nós cremos que o que o Senhor vai ensinar é o que nós vivenciamos à luz do que a Bíblia tem nos ensinado. Amém. Fique à vontade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação estarmos na presença do Senhor nosso Deus para adorá-lo, para engrandecer o seu santo e precioso nome e também aprendermos juntos um pouco mais a sua santa e preciosa palavra. Somos gratos ao nosso Deus pela honra que Ele nos concede de poder estar também participando desta manhã de escola bíblica dominical, juntamente com você, no seu lar ou por aonde você está ou encontra-se nesse momento, independente da circunstância, mas agradecemos a Deus pelo privilégio de, apesar de tudo que vivenciamos, enfrentamos, estamos na sua presença e aprendendo a sua palavra. Agradecemos igualmente ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de nos permitir, estar cooperando na superintendência das escolas, e agradecemos também ao nosso pastor pelo privilégio. Agradecendo ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, que se faz ser representado pelo evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Como já foi muito bem apresentado, estamos hoje juntos com a oportunidade de seguirmos estudando a palavra de Deus nessa temática geral que temos aprendido durante esse primeiro trimestre de 2021, sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E dentro destas verdades centrais que caracterizam o verdadeiro pentecostalismo, claro, não poderia ficar de fora esse tema tão importante, que é o tema da lição de hoje, a lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. É o tema da nossa lição, que com a graça de Deus estaremos estudando nesta manhã de domingo. Apenas relembrando de que a verdade prática desta lição nos faz lembrar de que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Veja que coisa maravilhosa. E aí, bem do lado da verdade prática, como você está visualizando, o texto áureo desta lição trata de uma expressão contida, declarada pelo salmista Davi, o Salmo de número 103, verso de número 3, mostrando de que o perdão dos pecados e a cura divina estão relacionadas e estas têm como resultado da ação direta de Deus, como está aí escrito na palavra do Senhor. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perceba, portanto, que a lição de hoje é muito enriquecedora. E falar de cura divina, obviamente, nós que pertencemos a uma igreja pentecostal, igreja evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco, é exatamente uma das principais temáticas pregadas por esta igreja. Estamos sempre ouvindo mensagens, exposições, ensinamentos, mostrando que dentro da esfera de atuação do Espírito Santo, o Senhor continua curando e realizando maravilhas em nosso meio. Glória a Deus por isso. E como já foi dito, cremos plenamente, que o Senhor pode curar sim, hoje. Talvez você que está aí enfermo, ou talvez represente alguém que esteja doente, talvez até mesmo atingido por esta enfermidade denominada de Covid-19, ou qualquer outra enfermidade independente da sua natureza.
nós estamos adorando ao Deus verdadeiro nesta manhã, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele pode, por meio do seu Espírito Santo, curar, seja você ou quem você representa nesta manhã. Glória a Deus. E não se admire, não é? E que enquanto nós estamos aqui adorando, cultuando ao Senhor, Ele pode, nesse exato momento, realizar a cura divina, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dentro desta perspectiva, portanto, estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Observe que já na introdução da nossa lição, e eu queria lhe convidar nesse instante, porque a introdução abre, não é, o nosso entendimento para a abordagem ou o caminho que estaremos percorrendo no decorrer do estudo desta lição de número 10. A introdução da nossa lição, ou da lição número 10, diz o seguinte: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Veja que, a partir deste texto, desta introdução, percebemos de que o objetivo principal desta lição é mostrar, entre outras coisas, de que a cura divina é uma promessa para os nossos dias. No tópico 1, o pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desta lição, ele faz questão de iniciar o comentário deste assunto tratando sobre a cura divina à luz da Bíblia. Assim como todas as temáticas centrais do movimento pentecostal, é baseado nas Escrituras. E você percebe aí, acompanhando, que no tópico 1, já no enunciado deste tópico, diz o seguinte: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Observe que já por esta afirmativa, o pastor Ezequias Soares está fazendo menção de que a cura divina é um assunto que permeia todas as Escrituras, todos os livros da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. De forma muito frequente nós encontramos a cura divina sendo manifesta. Mas por uma questão pedagógica, perceba que inicialmente ele mostra de que a cura divina é relacionada na Bíblia, no Antigo Testamento, como sendo algo pertencente à saúde pública, à preocupação de Deus, e isso já nos primórdios, principalmente no início da história da nação de Israel. Todos nós precisamos lembrar de que Israel, após sair do Egito, estaria diante de si com um trajeto um tanto quanto considerável, né? Uma vez que havia a necessidade de tratar aqueles que pertenciam àquele grupo, que se tornaria posteriormente uma nação institucionalizada, havia necessidade, portanto, de o Senhor tratar e ensinar algumas verdades. O que ocorreu, nada mais, nada menos do que um percurso de 40 anos. E durante esse tempo de peregrinação no deserto, até chegar à terra de Canaã, a terra prometida, entre outras realizações ou orientações que Deus estabeleceu na condução, no comportamento, além da conduta moral, Deus também falou sobre o interesse de manifestar o seu poder, trazendo para o seu povo a cura divina, uma vez que, devido às muitas limitações que existiam naquela época, claro, não havia estrutura sanitária, período em que estariam no deserto, um ambiente muito difícil, que traria certas dificuldades. Então, para que eles não adoecessem, não é? E viessem a morrer consequentemente, então Deus estabeleceu princípios, e entre esses o desejo de revelar a sua promessa, cumprindo a promessa de trazer cura para aqueles que faziam parte do seu povo. É o que nós encontramos no ponto 1 deste tópico de número 1, a saúde pública no Antigo Testamento.
nos é dito nesse ponto de que em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Veja que havia os dois lados da moeda. E ainda diz o texto, ou o comentário da lição: Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. E aí está a referência de Êxodo 15, 26. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Observe já que por esta declaração, nós encontramos a natureza do Senhor em curar. Ele possui em si a capacidade de trazer cura, é uma promessa, não é? Só que essa promessa, conforme vimos, ela é condicional, está condicionada à obediência. A vida dos israelitas deveriam ser centradas e pautadas dentro dos estatutos, das ordenanças que Deus estabeleceu. E uma vez eles cumprindo, não é? Ou cumprirem estas determinações, receberiam a evidência, o cumprimento da promessa de Deus em curar. E a partir dessa referência de Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26, inclusive, eu sou o Senhor que te sara, isso descreve o aspecto da natureza de Deus em curar. E isso fica claro, inclusive em Jeremias, capítulo 8, versículo de número 22, a expressão hebraica que aparece, Ani Yavé Rafá, traz a tradução, eu sou o Senhor teu médico, ou seja, eu sou aquele que te dá saúde, aquele que te sara. Veja que coisa maravilhosa. Nós servimos a um Deus que, por natureza, Ele tem a capacidade, o desejo, a intenção de trazer cura. No ponto 2 desse tópico, diz que dentro dessa realidade da cura das enfermidades, Deus estabeleceu determinações específicas para que evitasse naturalmente de o povo adoecer. Isso está no ponto 2 do tópico 1 da nossa lição, falando sobre a prevenção de doenças. E essa prevenção de doenças é um princípio que Deus estabeleceu em sua própria palavra. Veja que Deus cuidadoso. Além de Ele prometer, não é, por causa da sua natureza, trazer cura àqueles que se encontrassem enfermos, Ele mostrou meios, recursos naturais, e isso diz respeito também à parte humana, de evitar, de prevenir enfermidades que, do ponto de vista natural, principalmente naquele trajeto, como já narramos, já descrevemos algumas dificuldades, eles evitariam determinados problemas de saúde. E o comentarista da lição, o pastor Ezequias, faz questão de frisar algo que é de suma importância, porque nos é dito no ponto 2, a prevenção de doenças é bíblica, a seguinte afirmação: a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, isso está em Levítico capítulo 15, e os preceitos dietéticos que diz respeito à alimentação, no capítulo de número 17 deste mesmo livro, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde, ou era a saúde da população. Isso mostra, consequentemente, o interesse divino na saúde pública e também individual. Que coisa maravilhosa! Isso, portanto, joga luz para nós entendermos, por exemplo, quando nós lemos o Antigo Testamento, como já foi pontuado aqui, principalmente esses 2 capítulos, algumas exigências que Deus faz exatamente para trazer prevenção, para poupar de forma coletiva e também de forma individual. Você percebe que fica claro, portanto, que as exigências ou orientações que Deus faz no Antigo Testamento, no que diz respeito a essas leis, que eram consideradas cerimoniais, isso revelava, entre outras coisas, não só o aspecto espiritual, mas também a questão física, mostrando o cuidado de Deus também com o seu povo, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto material. Veja que a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, não se limita apenas ao aspecto espiritual, mas também o aspecto físico.
Veja que há um interesse em Deus, há o desejo de Deus que você e eu, nós, como seus servos, o ser humano de um modo geral, possa gozar saúde. Isso é maravilhoso. Faz parte da natureza divina. E naquilo que diz respeito à nossa atitude, nós devemos cumprir, nós devemos obedecer. Existem recomendações, por exemplo, nós não somos loucos e fanáticos a ponto de achar de que porque vivemos a vida espiritual, isso desconsidera a necessidade, por exemplo, de seguir uma recomendação alimentícia, de nos alimentarmos bem, corretamente, termos uma boa noite de sono. Veja que isso diz respeito à nossa parte, aquilo que compete a nós. Isso evita, por exemplo, de que alguns problemas de saúde surjam, não é? E isso mostra o cuidado de Deus para todos nós. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, não se limita apenas à esfera espiritual. Claro que esta é mais importante, mas não em detrimento à física, visto que nós veremos no decorrer deste comentário de que o próprio Deus, por meio da obra que realizou por meio de seu Filho Jesus, a salvação, também alcança também a questão física do homem, o seu corpo. E o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que nós, como servos de Deus, também devemos glorificar a Deus no corpo. E entenda essa expressão também, possivelmente sendo aplicada ao nosso cuidado, à nossa mordomia cristã. Então, veja que Deus é o mais interessado no seu bem-estar. Eu sei que talvez você possa dizer assim, mas talvez seja contraditório isso, porque eu estou enfermo, estou passando por dificuldades, estou tendo a minha saúde debilitada, ou conheço alguém da minha família. Mas qual é a causa desta enfermidade? Qual é a razão? Qual é o propósito? Será que Deus está permitindo simplesmente pelo prazer? Claro que não, de ver alguém sofrer, alguém chorar? Não, isso não é condizente com a natureza de Deus, porque o próprio Deus mostra o desejo de que você e eu, seus servos, seres humanos de um modo geral, estejam bem para a glória do seu nome. E é importante lembrarmos que Deus não fez o homem para ficar enfermo. Quando Deus estabeleceu o cosmos, inseriu o homem no jardim do Éden, a afirmação de Deus em relação ao que ele criou é que ele disse que era muito bom. Isso mostra, por meio dessa expressão, que era tudo harmonioso, perfeito. Ele criou todo o ambiente propício para que o homem vivesse bem. Aí você pode, ou alguém pode perguntar, então por que as pessoas ficam enfermas? Não porque Deus determinou em seu projeto original, mas como consequência da realidade do pecado. Eu estou antecipando essa informação, mas ainda nós retomaremos a este ponto, que também estará sendo tratado em outro tópico da lição de hoje. Perceba, portanto, que Deus é o mais interessado e Ele revelou isso no Antigo Testamento. Várias pessoas, em momentos decisivos da sua história, tanto de forma coletiva como de forma individual, foram objetos da intervenção de Deus quando estes ficaram enfermos e foram curados. Nós encontramos em Gênesis capítulo 20, versículo de número 17, Abimeleque e sua esposa sendo curados. E Deus agiu graciosamente por meio da intercessão, inclusive, de Abraão. Nós encontramos Naamã, o sírio, apesar de não servir a Deus até então, mas por ter seguido a determinação, a orientação de Deus através do seu servo profeta Eliseu, nós encontramos em 2 Reis, capítulo de número 5, versículos 10 a 15, recebendo uma cura extraordinária da lepra que estava sobre o seu corpo. Nós encontramos, portanto, no Antigo Testamento inúmeras passagens de pessoas sendo curadas das suas enfermidades. Deus agindo, mostrando na prática, cumprir a promessa de que Ele é poderoso para curar. No Novo Testamento, isso não foge à regra. E perceba que pontuar isso também faz parte da estrutura do tópico 1, onde o comentarista propõe não só falar a respeito do Antigo Testamento, mas mostrar de que a cura divina, a ação extraordinária de Deus quanto à saúde do ser humano, e especificamente dos seus servos, por que não dizermos assim, mas
também isso perdura ou perpassa o Antigo e até ao Novo Testamento. E eu queria que você lesse juntamente conosco também esta informação contida no tópico 1 da nossa lição e no ponto de número 3, quando nos é dito que o Novo Testamento mostra as curas realizadas pelo Senhor Jesus. Perceba o que diz a nossa lição. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, conforme disse Paulo em 1 Timóteo 1,15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo ou vigorando ainda hoje. Perceba, portanto, que no Novo Testamento, a realidade em que as curas divinas acontecem permanece. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele mostrou poder e autoridade que ele possui sobre as enfermidades. Inclusive, quando lemos em Mateus capítulo 4, versículo de número 23, nós encontramos o tríplice aspecto do ministério de Jesus, em que nos é dito que ele ensinava, ele pregava e ele curava todas as enfermidades. O texto bíblico diz o seguinte, Mateus 4 e 23, você pode estar conferindo na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que o evangelista Mateus, ele mostra que isso fazia parte constante do ministério terreno do Senhor Jesus. Inclusive, quando lemos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos milhares de atuações extraordinárias da parte do Senhor, mostrando de que o ministério de cura ou a cura divina fazia parte da ação extraordinária do Senhor Jesus. Ele veio para trazer salvação, mas decorrente a esta salvação, ele também veio para trazer cura. Louvado seja Deus para todo sempre. Inclusive, nos é dito que essas curas eram a autenticação da sua messianidade. O próprio João Batista, quando lemos Mateus capítulo 11, ele pediu para que 2 de seus discípulos fossem até onde Jesus estava, uma vez que João estava preso, e perguntar de que se Jesus de fato era o Messias ou se deveria esperar outro. E Jesus foi claro em dizer. Ele disse, responda a João o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os que estão enfermos estão sendo curados. É como se ele estivesse dizendo, claro que eu sou o Messias, porque no livro do profeta Isaías havia sido descrito que o Messias viria com o poder de Deus, revestido da autoridade do alto, e curaria, traria saúde para as pessoas que assim crescem. Ele está dizendo, eu sou o Messias prometido. Quem não lembra, por exemplo, ao ler o Evangelho escrito por João, capítulo de número 9, e observe que o próprio evangelista João diz, no finalzinho do seu Evangelho, de que os sinais ou os milagres que foram ali registrados naquele Evangelho são evidências para que alguém lendo aquelas passagens crescem que de fato Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. Então, os milagres apontavam para a sua messianidade. Jesus, por exemplo, em João capítulo 9, após ter sido indagado e também sido alvo de vitupério,
de palavras duras. Chegaram a dizer, por exemplo, isso está no capítulo anterior, capítulo de número 8, que ele estava louco, porque Jesus, entre outras coisas, disse que Abraão viu o seu dia e havia se alegrado. E os que estavam ali, os críticos, disseram que ele não tinha nem 50 anos de idade. Como é que estava a afirmar de que Abraão tinha visto o seu dia? E uma vez que eles fizeram esta indagação, Jesus respondeu: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E isso, aos ouvidos dos críticos, dos judeus que ali estavam, era uma blasfêmia, porque essa expressão eu sou, claro, reporta-se à expressão usada pelo próprio Deus, naquela manifestação na sarça, em Êxodo capítulo 3, quando ele assim se apresenta e diz que seria o seu nome pessoal, conhecido perpetuamente. Eu sou o que sou, ele disse a Moisés. Então, Jesus, ao afirmar, usar essa expressão, ele está dizendo, eu sou Deus. E isso causou um impacto. Diz o texto que queriam apedrejá-lo e não era ainda o momento dele dar a sua vida. Ele sai e, nesse processo de saída, no pátio exterior, na parte externa do templo, podemos assim afirmar, havia uma multidão de pessoas moribundas que, por conta das suas limitações físicas, não podia adentrar em áreas específicas dos pátios destinados para adoração. E dentre a multidão, diz o texto de João capítulo 9, que Jesus olhou para um cego de nascença, fitou os olhos nele. E uma vez que Jesus deu uma atenção especial àquele homem, os discípulos aproveitaram para tirar uma dúvida, perguntando, mestre, quem pecou, ele ou os pais para que nascesse cego? Veja que ainda perdurava a ideia de que qualquer malefício, qualquer dificuldade física, enfermidade, era decorrência direta, pessoal, de um pecado cometido por uma pessoa, ou senão, como se fosse resultado de uma maldição hereditária, como que o pecado dos pais estivesse sendo punido nos filhos. E isso é inconcebível, porque o Antigo Testamento, Deus já tinha dito, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado é pessoal e a punição também assim ocorre. Então Jesus quebra esse conceito errado e diz, nem ele pecou, nem os seus pais para que nascesse cego. Veja que Jesus desmonta a concepção, primeiro de achar de que alguém pode estar enfermo pelo pecado de outrem, no sentido de que há uma maldição hereditária. Não existe isso. Isso não é condizente com as Escrituras. E segundo, nem toda enfermidade está ligada diretamente a um pecado pessoal, ainda que isso possa ocorrer, e isso fica claro quando voltamos ao capítulo 5 do Evangelho escrito por João. Mas no caso de João capítulo 9, esse cego de nascença não havia nascido assim por conta de pecados paternos ou por pecados pessoais que ele iria cometer e Deus estava antecipando a sua punição. É dentro dessa esfera, dentro desse contexto, que diz a Bíblia que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e untou os olhos do cego e disse para ele, vá ao tanque de Siloé e lave-se. E perceba que entre parênteses tem dizendo que a palavra Siloé significa o enviado. A ida daquele homem ao tanque era nada mais, nada menos um apontamento de que Jesus era o Messias, o enviado do Pai. É aquele que veio para trazer a salvação. Aquele milagre tinha um propósito, manifestar a glória de Deus. Perceba, portanto, que a cura aponta para a messianidade do Senhor Jesus. Isso faz parte do seu caráter, isso faz parte da sua ação, isso faz parte das suas obras. Por isso que afirmamos que Jesus cura ainda hoje. Porque, ora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e para sempre. Uma vez que Ele realizou curas durante o seu ministério terreno, Ele continua realizando ainda hoje. Você crê nisso? Você acredita que Jesus pode realizar curas ainda hoje? Se você crê, você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo, você pode orar e Ele pode fazer o milagre acontecer ainda nesse instante. Não se admire, enquanto nós estamos aqui, Ele está ministrando ao seu corpo,
ou a alguém que você representa, Ele é poderoso para fazer isso nesse momento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Observe, portanto, que no Novo Testamento existem várias curas realizadas pelo Senhor Jesus. O tempo não nos permite, e eu sei que você conhece algumas dessas. Veja que há relatado nos evangelhos curas em áreas de enfermidades ou em naturezas de enfermidades, das mais simples às mais complexas. Isso mostra que Jesus, Ele é o médico por excelência. É alguém capaz de curar, por exemplo, a sogra de Pedro, que estava com inflamação no seu corpo. Isso é caracterizado pela febre alta que ela estava tendo. E desde uma cegueira de nascença, como nós já acabamos de ver, está relatado em João capítulo de número 9. Veja que para ele não existe um problema que ele não possa resolver. Não há uma enfermidade que ele não possa realizar a cura, independente da sua gravidade, independente da sua natureza, independente do tempo. Ele é poderoso para realizar curas ainda hoje. É dito na palavra do Senhor, por exemplo, que uma mulher de 12 anos sofria de uma hemorragia e quanto ela tinha dinheiro, tinha esperança, não é? A Bíblia diz que ela tinha haveres, ela era uma pessoa que tinha um certo poder aquisitivo e se submetia aos médicos de sua época. O evangelista Lucas, que todos sabemos que além de ser historiador, era médico por profissão, ele é imparcial. E ele diz que os seus companheiros de profissão, os médicos igualmente, no caso específico desta mulher, não tinha solução para ela. Ele diz que ela não melhorava, antes ia ainda mais a pior. Claro que isso não é uma censura à medicina, isso não condiz com o verdadeiro evangelho. O movimento pentecostal não anula de que Deus deu ao homem sabedoria, capacidade, e por meio destes, Deus pode trazer sim alento, alívio e curas também, por meio de tratamentos que está à nossa disposição. O que Lucas está dizendo nesta narrativa é que há enfermidades que a medicina esbarra-se em suas limitações. Significa dizer que não é toda enfermidade que o médico pode trazer uma medicação, não é todo tratamento que vai ser eficaz. Nós estamos vivendo, por exemplo, em uma realidade pandêmica, não é? E que nós temos visto as limitações quanto a essas questões de saúde pública. Mas louvado seja o nome do Senhor para sempre, porque o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é especialista, Ele é poderoso para curar toda e quaisquer enfermidades, independentes da sua natureza. Ele é poderoso para curar. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 34, diz que Ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, independente da gravidade, da natureza, das consequências, do tempo de duração. Creia, Deus pode fazer hoje. Ele pode lhe curar nesse exato momento. Se você está numa sala de hospital, no leito do hospital, talvez você está se submetendo nesse momento a algum tipo de tratamento, talvez você encontre-se desenganado pelos médicos. Isso, talvez você esteja desenganado. Talvez você esteja em uma condição que alguém olhe e diga, é irreversível. Talvez alguém tenha dito, ou você tenha dito para si mesmo, ou a respeito de si. Não tem jeito. Creia, Jesus pode lhe surpreender. Ele é poderoso, disse o apóstolo Paulo, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ora, ao Deus de todo poder, a Ele nós depositamos a nossa confiança, ou nele depositamos a nossa confiança e cremos que Ele pode lhe curar, meu irmão, minha irmã, e surpreender os médicos, porque a cura genuína, ela é evidenciável, ela é evidenciada, ela é verificável.
Isso significa dizer que, uma vez que Jesus cure, os médicos comprovarão e dirão: onde está? Estava aqui, mas não está mais. O que aconteceu? E você pode testemunhar dizendo: eu fui curado, porque Jesus cura ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ainda há esperança. Ele pode lhe surpreender nesta manhã de escola bíblica dominical. Observe que o Novo Testamento, portanto, reitera. Só que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. As curas pararam por aí? Ou seja, uma vez que ele conclui o seu ministério, estabelece a salvação pela fé no seu sacrifício, as curas deixaram de acontecer? Claro que não, porque quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber desde o nascedouro, desde a evidência da igreja na terra, a sua inauguração, está escrito na palavra de Deus que as curas faziam parte da agenda da igreja primitiva. Significa dizer de que várias pessoas foram alcançadas, atingidas. As misericórdias de Deus continuaram evidentes e a igreja foi um instrumento de Deus para trazer saúde. Jesus curou através de vários dos seus servos. Nós vamos encontrar, por exemplo, Pedro e João, em Atos capítulo de número 3, indo ao templo e na porta formosa depara-se com um homem paralítico. Esse homem, diz o livro de Atos capítulo de número 4, versículo de número 22, de que ele tinha mais de 40 anos. E ele é chamado de coxo desde o seu nascimento. Havia uma limitação física que diz o texto que ele era conduzido todos os dias à porta daquele templo, não para cultuar, não para ofertar, apresentar os seus sacrifícios, mas para sobreviver, para pedir esmola aos que ali entravam. Dependia, unicamente daqueles que entravam. E exatamente naquela ocasião, diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde. E quando viram aquele homem com a mão estendida, pedindo uma esmola, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse para aquele homem: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Pedro assim afirma: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E Lucas, que é o escritor do livro de Atos, diz que logo, imediatamente, os pés e tornozelos daquele homem se firmou. De um salto ele se colocou em pé. Imagine, mais de 40 anos. Aquele homem vivendo dentro dessa limitação física, conduzido, levado, mas agora ele sente os seus pés se firmarem, se colocar em pé. E a Bíblia diz que ele começa a saltar, ele começa a glorificar. A alegria foi tão forte que ele não se conteve e ele começou a pular, a saltar de alegria. Jesus cura aquele homem. Observe, portanto, que na igreja primitiva, durante todo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos essa realidade. Não faz muito tempo, inclusive, nós estudamos sobre a atualidade dos dons espirituais e entre estes dons, 1 Coríntios 12, 9, foi dado à igreja os dons de curar. Ora, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra e enumera entre os 9 dons que estão relacionados ali em 1 Coríntios 12, os dons de curar. Veja que a cura faz parte da realidade do Evangelho. A própria palavra assim afirma que o Senhor Jesus, um dos assuntos pautados antes da sua ascensão, isto está relatado no final do Evangelho de Marcos, ele disse que estaria operando sinais àqueles que crescem, e estes sinais seguirão aos que crerem.
Jesus cura, ainda hoje, por meio da sua igreja. A cura divina, ela está relacionada à salvação. É o que está no tópico 2 da nossa lição. Observe que a cura divina como parte da salvação é algo que foi tratado, isso já desde o Antigo Testamento, consequentemente. Entre vários textos, principalmente do livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. E você pode acompanhar a leitura desta informação que aí está destacada, dizendo assim a nossa lição. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Observe que estão relacionadas, não são antagônicas ou não são excludentes, uma não anula a outra. Deus sempre teve o cuidado, desde o Antigo Testamento, deixar isso claro. Quer ver um exemplo? Quando aqueles israelitas foram acometidos daquelas serpentes abrasadoras, Deus trouxe um meio para trazer livramento para eles. Isso aponta para a salvação. Foi levantada uma haste de metal e Deus disse por meio de Moisés que todo que fosse picado pela serpente deveria dirigir-se àquela haste e o ato de olhar para ela, esse ato de obediência, de fé na palavra de Deus, traria a cura, a neutralização do mal, do veneno daquela serpente no corpo dos israelitas. Em João capítulo de número 3, Jesus vai dizer de que este fato histórico apontava para o Filho do Homem sendo levantado, trazendo salvação, livramento espiritual. Veja que estão relacionados. A própria leitura bíblica em classe, e isso é muito importante ser destacado, na leitura bíblica em classe, que está contida em 2 textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, Isaías capítulo 53, nós lemos no início, mas observe que na leitura bíblica em classe que está na nossa lição, está destacada essas 2 passagens, uma paralela à outra. E é dito em Mateus capítulo 8, versículos de número 16 e 17, o seguinte: E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja que o evangelista Mateus, uma vez que ele está apresentando a natureza messiânica de Jesus, ele relaciona esse fato em que muitos endemoniados foram libertos e pessoas que estavam enfermas foram curadas. Ele diz: aconteceu isso para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, e faz referência exatamente a Isaías, capítulo de número 53. Isso significa dizer que a salvação proporciona libertação espiritual, mas também cura física. Isso é maravilhoso, né? A salvação, ela é completa. O Senhor cura a alma e Ele cura o corpo também. Existem vários relatos de irmãos nossos que estavam enfermos, acometidos por diversas moléstias no seu corpo, mas uma vez que entregaram a sua vida a Jesus, Jesus trouxe cura, Ele trouxe saúde. O Evangelho, portanto, proporciona não só a libertação dos pecados, do poder do pecado sobre a pessoa, mas também traz consigo a possibilidade de a pessoa ser curada fisicamente. O Evangelho pleno, alcançando as pessoas por completo. Mas talvez alguém possa dizer assim: então por que nem todos são curados? Porque eu conheço, talvez você possa estar dizendo: mas eu sou crente, irmão, eu sou salvo, eu sinto a salvação, mas eu estou enferma, estou doente.
Por quê? Quando dizemos que a salvação proporciona a cura, eu não estou dizendo que a salvação impedirá que nós fiquemos doentes, porque estamos na terra. E por conta da consequência do pecado, o pecado proporciona, portanto, a possibilidade de todos ficarem doentes. Mas a Bíblia diz que nós precisamos crer. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que uma das condições para recebermos a resposta de Deus é crer. Precisamos crer. Segundo, nós precisamos entender de que há coisas que acontecem na nossa vivência diária que podem levar alguém a ficar enfermo ou permanecer enfermo. Não estou dizendo que isso está acontecendo com você. Estou falando de uma maneira geral. A bem da verdade, a Bíblia mostra isso. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 30. Mas também sabemos que Deus tem seus propósitos. E aí entra na esfera da competência da soberania de Deus. Paulo, por exemplo, narrou em 2 Coríntios, capítulo 12, que foi-lhe colocado um espinho na carne, algo que fazia ele sentir dor, passava por uma situação difícil. Ele vai dizer que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Isso fala de uma situação adversa. Isso, por causa deste espinho, Paulo disse, eu orei 3 vezes. Veja que Paulo tinha fé, Paulo era crente, ele se submetia à vontade de Deus e orou, e é o caminho. Mas para aquela situação específica, Deus disse assim, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Porque aquela circunstância tinha um propósito, e Paulo entendeu, para que ele não se ensoberbecesse pelas excelências das revelações que ele havia acabado de ter. Então, existem coisas que não tem como nós descrevermos em palavras, isso compete à soberania de Deus. Agora, o que compete a mim e a você é continuar crendo, é continuar acreditando, é continuar submetendo a sua vida à palavra de Deus e esperar de que Deus possa agir de compaixão, uma vez que até a cura, assim como tudo que Deus faz, não é por mérito, é movido pela compaixão, é movido pela misericórdia, não porque nós mereçamos, mas porque Ele sabe da nossa necessidade. Ele pode lhe curar e enquanto não faz isso, continua crendo, continue acreditando, continue confiando. A recomendação das Escrituras é crer, é confiar, é acreditar que Jesus pode curar. O tópico 3, e aqui finaliza essa singela reflexão, esse comentário a respeito da lição de hoje, a lição de número 10. Trata sobre a cura divina e os desafios atuais. O pastor Ezequias traz à tona a realidade de também meditarmos a respeito disso. E está aí no tópico de número 3 da nossa lição. Você pode estar conferindo conosco a cura divina e os desafios atuais. Vejamos o que diz esse ponto da nossa lição. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Ponto 1 diz sobre as doenças que as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas dele. Primeiro, está escrito aí em João capítulo 5, versículo 14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Ponto 2. As enfermidades entre os crentes. Um crente pode ficar enfermo? Claro que pode, já citamos, está aí. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. É um desafio para nós também.
Em qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade, Paulo relata em Gálatas 4, 13 a 15. Timóteo, que era o filho na fé de Paulo, tinha problemas estomacais, provavelmente pela água que ali chegava em Éfeso. Diz a Bíblia que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4 e 20. E perceba que Paulo foi usado poderosamente em curas. Deus se utilizou daquele homem como instrumento. Mas ele precisou deixar um companheiro de trabalho da obra do Senhor doente em Mileto. Alguém pode perguntar, por que Paulo não curou aquele homem? Faltou fé em Paulo? Será que não havia a possibilidade daquele homem ser curado? O que levou Paulo a entender de que era necessário prosseguir enquanto Trófimo cuidava-se ali em Mileto, enfrentando aquela enfermidade? Significa dizer que causas variadas podem levar pessoas de boa reputação, de índole ilibada, passar por sofrimentos. Isso faz parte da realidade humana. Mas o certo é que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele pode fazer o milagre acontecer. Enquanto isso, nós continuamos acreditando, confiando. Agora, nós precisamos finalizar esta reflexão, conforme está escrito na nossa lição no ponto 3, que nós não podemos confundir doenças de naturezas humanas, dentro da realidade natural, com natureza espiritual. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar aos enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Veja que coisa maravilhosa. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum acontecer alguém entender dessa forma. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Deus tem a sua agenda pessoal. Foi isso que entendeu aquele homem leproso, que estava enfermo da planta do pé ao alto da cabeça. Mas ele chegou para Jesus e disse, Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Veja que aquele homem disse, se tu queres. Ele não duvidou do poder. Tem coisas que não acontecem, não é porque Deus não possa, é porque ele não quis. Ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o momento. Mas para aquele homem, Jesus disse, eu quero. E na mesma hora, movido de compaixão, Jesus tocou nele e ele foi curado daquela lepra. Jesus cura. Ele cura ainda hoje e nós cremos em sua palavra. Que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nosso coração e crer que Jesus pode fazer o milagre em sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Companheiro presbítero Jonathan, vou pedir para que o senhor fique conosco. Depois de uma palavra maravilhosa como esta, resta-nos agora orar, não é? E nós cremos que muitos que estão em casa, ou quem sabe, nos hospitais, nos acompanhando, estão pedindo a cura, presbítero Lucena. Estão clamando a Deus pela cura. E nós cremos, assim como o senhor pregou, ministrando aqui debaixo da autoridade que há na palavra de Deus, nós acreditamos na cura divina. E cremos que neste culto de hoje, neste culto de Escola Bíblica Dominical, o Senhor Deus visitou pessoas e pode ainda visitar antes do término deste culto ao Senhor. E nós queremos, como falamos no início deste culto, fazer uma corrente de oração. Nós queremos aqueles que puderem ficar em pé, fiquem em pé. Se você tem condições de colocar a mão sobre a cabeça de alguém que está ao seu lado, deitado nesta cama, coloque a mão sobre a cabeça. De repente é possível que alguns obreiros que estejam assistindo agora, alguns presbíteros, não é?
e tem condições de ungir as pessoas, você pode também fazer isso, porque a Bíblia ensina isso, não é? A Bíblia diz que os enfermos procurem os presbíteros para que eles os unjam, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, se você está em casa, de repente você é um obreiro, não é? Tem condições de ungir a pessoa que está ao seu lado, um presbítero, no caso, que está em casa, uma família, um parente, ser um amigo, não sei, você que está no hospital visitando alguém nesse momento, haja vista que nós estamos nesse período de pandemia e as escolas dominicais aqui em Pernambuco, principalmente, não estão podendo serem realizadas de forma presencial, estamos fazendo isso através da Rede Brasil. Você pode, nesse momento, orar conosco. E nós vamos orar, presbítero Lucena, e eu creio, amigo, que ouviremos grandes testemunhos de milagres. Enquanto o senhor estava falando aqui, pregando a palavra de Deus, eu estava lá no meu cantinho ali pensando, Senhor, hoje é o dia que o Senhor pode marcar a história de pessoas que estão nos leitos e elas podem se levantar deste leito, gozando de saúde, sair desse hospital ainda hoje, recebendo a alta médica e o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero convidar o senhor, companheiro, para a gente orar, para que Deus faça milagres na vida das pessoas. Vamos orar, por favor. Querido Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, nós queremos te clamar por estas pessoas que estão em casa, Senhor. porque cremos. Tu podes, ó Deus, agora tocar nesta enfermidade, repreendendo-a no nome de Jesus. Poderoso, Jesus. Deus, toca nos rins, Senhor. Tua palavra, Senhor. Estes rins, Senhor, que estão funcionando Aleluia, quase ela é verdadeira. parando, Estenda Senhor. tuas mãos. Tu podes tocar no sangue agora, Deus. Sim, Senhor. Tu podes repreender esta enfermidade nos ossos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para tocar, Senhor, nas juntas, nas medulas. Age nesse momento. Tu podes, ó Deus, tocar no coração, neste coração que está enfermo, Senhor, que está quase parando. Confirma a tua palavra. Mas Tu és o Deus da cura. Tu és o mesmo. Foi dito, Senhor, aqui que Tu és o Deus que sara. Aleluia. Tu és o Jeová Rafá. Glórias a ti. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Deus de poder. Deus, toca, Senhor, neste momento, agora nesta coluna, Deus. Nesta enfermidade que estará alojada, Deus, na coluna, Visita, Jesus. na cabeça. Entra, Este Senhor. tumor, Senhor, que está no corpo do Teu servo, da Tua serva. Tu podes, ó Deus, repreender, Senhor, esta a tua enfermidade, glória, este tumor na Basta garganta. uma palavra, Senhor. Tu podes repreender esse tumor, Senhor, nos Uma seios. palavra de ordem. Tu podes repreender, Senhor, esse tumor na cabeça. Aleluia, aleluia. Ó Deus, toca, Deus, agora. Estenda tuas mãos. Ó Senhor, o Teu servo que está com óleo, Senhor, ungindo agora este Teu filho e Tua filha, E possam testificar. que está com as mãos estendidas sobre a cabeça dos Teus filhos, Senhor. Possam dar Em testemunho. nome de Jesus, que haja, Senhor, curas Que foram objetos agora, ó Pai, alcançados, pela autoridade que há no nome de Porque Jesus. há poder, Senhor. Que haja prodígios, No teu maravilhas, nome há poder. que venha, Senhor, a Faz a ser tua vontade dito, que prevalecer. venhamos a ouvir testemunhos, Estenda as tuas que no mãos agora, domingo, Senhor, neste Repreenda dia, o Senhor, mal, 7 de março, para a glória do aleluia, do ano de 2021, Cremos e confiamos em quando o Ti. Teu servo pregou, o Senhor ensinou Aleluia. sobre o poder que há, Senhor, na Bendito cura seja o Teu divina, que pessoas recebam e que Deus. venhamos ouvir, ó Deus, que pessoas foram Oh, curadas em Senhor. casa, que pessoas foram curadas, Opera, Senhor, neste momento nos hospitais. Faz a tua Visita vontade. os leitos dos hospitais agora, Bendito Senhor. seja o teu nome. Visita essas famílias que estão chorando, quem sabe em Aleluia. casa, dizendo que creem, Opera Senhor, na nesta cura. hora, Senhor. Que haja manifestação do poder agora, Cremos Senhor. em Ti. Toca neste corpo enfermo, Oh, aleluia. toca nesta mente, Senhor, que não consegue dormir, Deus Senhor. que não tem paz, Senhor, cura, poderoso. Senhor, neste momento. Nós te clamamos e cremos, Confiamos Senhor, em Ti. que haverão testemunhos para a glória Manda a resposta, e para a Senhor. honra do Teu nome, Tu Senhor podes Jesus. fazer, Senhor. Isso nós te pedimos em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém. Você que recebeu a cura nesta manhã, que nós cremos nisso, não esqueça de agradecer. Testifique aquilo que Deus fez na sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações
do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.